Exatamente 13 horas e 15 minutos, direto do alto da arquibancada do estádio Tarso Dutra, a Universidade Federal de Santa Maria, CEF de Centro de Educação Física e Desportos. Estamos iniciando nosso experimento radiofônico, que é executado dentro da disciplina de Laboratório de Observação das Mídias Esportivas 2, que é uma DCG ofertada pelo professor Antônio. Dentro das dependências do LACEN, Laboratório de Cenários Esportivos na Mídia. Então vamos dando continuidade nessa nossa experiência radiofônica, onde a gente vem sempre pautando assuntos pertinentes ao esporte, né, ao desenvolvimento do esporte, mas mais precisamente com ênfase no futebol. Então agora vamos passar a palavra para a colega Dani, para que ela possa expor as pautas de hoje. Olá, boa tarde a todos. Hoje teremos as seguintes pautas: Bom Senso Futebol Clube, violência no futebol e também torcidas organizadas. Primeiramente, agradecer ao Gabriel Alves pela parte técnica. Cumprimentar os demais componentes da mesa: Rafael Moritz, Daniela, Maurício e nosso companheiro Lucão. Eu acho que é de extrema importância a gente estar debatendo esses assuntos, né? E esses assuntos vêm bem à tona hoje, né? Até a gente estava comentando em off que agora com o término dos campeonatos regionais já vem a discussão do calendário por a grande maioria dos clubes, né? Porcentagem mínima vai continuar com o calendário ativo até o final do ano, e a maioria de alguns clubes já termina suas atividades após o término dos regionais. E dentro dessa discussão, né, emergeu-se um movimento, né, o movimento dos atletas, chamado Bom Senso Futebol Clube, que vai ser a nossa primeira pauta. O que tu tens a nos dizer sobre isso, Lucão? Primeira boa tarde a todos, os colegas aqui que hoje estão presentes no programa. Bom, Bom Senso Futebol Clube, ele foi exposto, né? Ele apareceu de uma maneira dentro do Campeonato Brasileiro, mais ou menos em 2013, né? Durante a manifestação dos atletas durante os jogos, com faixas, até mesmo paralisação de alguns minutos da partida, enfim, né? E trouxe toda à tona alguns questionamentos que os próprios jogadores colocaram, né, dentro do sistema futebolístico, diríamos assim, né, no Brasil. É um movimento que agora está mais organizado e tem um pouco mais de força. A gente vê até que o movimento, não dá para se dizer tardio, né, acho que é oportuno, mas que está se manifestando agora. Talvez com um pouco mais de tempo poderiam se chegar a algumas conquistas, né, mas que com certeza a médio e longo prazo acho que essas conquistas virão, né? E acho que só para expor aqui para a gente poder debater na mesa algumas bandeiras, né, que o Bom Senso Futebol Clube defende, né? E aí dentro delas são três mais amplas, né, que defende um calendário mais democrático e inclusivo, né? A desrespeito ao calendário do futebol hoje no Brasil, a gente percebe que há uma defasagem, até uma desproporção entre os clubes de elite e os clubes pequenos, enquanto os clubes menores acabam jogando em média 17 partidas ao ano. Os clubes de elite têm uma grande carga de 85 partidas, né, durante o ano. Até mesmo jogadores que às vezes são convocados à seleção brasileira acabam jogando um número maior, né? E aí defende essa questão do calendário, para que não haja essa lacuna tão grande entre os clubes e que possa haver uma democratização maior, né, dentro do calendário. Também a questão do fair play financeiro, né, defende que os clubes possam gastar aquilo que é arrecadam. Hoje a gente percebe que 90% dos clubes hoje têm grandes dívidas, né, até mesmo com o governo federal, e ainda está em pauta na questão do Congresso essa renegociação dos clubes, né, com o governo. E também defende em pauta a questão dos torcedores no desrespeito a... Hoje o Brasil se encontra em 18º no ranking de média de torcedores do futebol, né? E a gente sabe que o povo brasileiro é apaixonado por futebol, mas tem muitas outras coisas que impedem o torcedor hoje acessar o estádio.
seja a segurança, né? A comodidade, que hoje com as novas arenas isso já vem um pouco evoluindo, mas a gente sabe que não é de forma hegemônica, né? Não é privilégio de todos os clubes. A questão dos ingressos, né? Os preços hoje abusivos e horários de jogos, enfim, né? Então entra em pauta também a questão do torcedor né? na participação do espetáculo hoje, né? É interessante isso que o nosso colega Lucas salientou sobre as 3 bandeiras, né, que são levantadas sobre né, são levantadas pelo bom senso. Aí a gente já começa a remeter com alguns assuntos, né, que posteriormente irão vir na nossa pauta, e alguns assuntos que a gente já debateu, né, como por exemplo a questão do calendário, né, muito se fala dessa nova reformulação do calendário, bem com os dados que o Lucas nos trouxe, né, clubes de menor expressão dentro de um estado jogam 17 partidas durante o ano, né? E o restante do ano, onde é que vai parar? Então se acaba perdendo profissionais, né? Tanto jogadores como o pessoal da comissão técnica. E outra coisa também muito interessante dessas 3 bandeiras, que é o fair play financeiro, né? Hoje em dia, como o Lucas salientou muito bem, tem clubes que estão devendo mais do que estão arrecadando, e já nos remete à nossa outra discussão da aula passada, que foi sobre as cotas televisivas. Muitas equipes iniciam o Campeonato Brasileiro de 2015, como por exemplo algumas equipes vão iniciar agora em maio o Campeonato Brasileiro e já vão estar com a cota de 2016 na conta. Então são erros sucessivos, né? Mas esses erros são nada mais são do que reflexo de uma má administração, uma má gestão no esporte, né? Um desenvolvimento do esporte muito, muito ruim, e essa questão dos torcedores também. Esse aspecto que o Lucas nos trouxe do Brasil, seu 18º, tem alguns dados também que o futebol americano, né, rugby, beisebol nos Estados Unidos, dentro das suas temporadas, trazem mais adeptos, mais torcedores do que o Campeonato Brasileiro. Então, um esporte que teoricamente não tem uma visibilidade tão grande como é o futebol, que tem no contexto mundial. Então esses outros esportes já estão começando a ganhar mais adeptos, mais torcedores, mas simplesmente pelo fato de uma boa estruturação, né? Aí já entra também as outras pautas, que é a questão de violência. Tu não vê violência nesses tipos de esportes, né? Tu não vê essa questão de torcidas organizadas. Maurício, o que tu tem para contribuir para a nossa discussão? Primeiro, boa tarde aos colegas aqui da mesa. Eu queria falar também do calendário. Esse número de jogos de 17 que os clubes interiores que ainda são maiores que alguns, né? Porque tem clubes do interiores que não fazem tantos jogos. Tem times que dependem do campeonato estadual, daí caem na primeira fase e não chegam a fazer 10 jogos por ano. E esses 85 jogos desses clubes de elite, eles acarretam várias lesões. E também esse calendário bate com a data FIFA. Ou seja, alguns campeonatos aqui brasileiros podem ser decididos por isso, pelas lesões ou por grandes jogadores estar fora, tá pela sua seleção na hora que o clube precisa. Além disso, esses 85 jogos vêm para os torcedores, porque eles vão pagar o ingresso caríssimo e ainda os atletas não vão ter condições de renderem. Os salários são pagos, os salários milionários, e os ingressos também, e o espetáculo não vale esse preço, devido a esse acúmulo de jogos e ao preço que os torcedores pagam. Então, só por esse fato, que nem o Maurício nos salientou agora, muito bem, essa questão de número alto de partidas durante o ano, acarreta lesões. Então são inúmeros fatores que vão diminuir a qualidade do espetáculo. Logo não vai ter torcedores para apreciar. Rafael Moretti, o que tu tem para nos acrescentar nessa discussão? Bom, primeiro, boa tarde a todos os ouvintes e o pessoal da mesa. Eu acho que até já falaram bastante sobre o assunto, não teria muito o que acrescentar, mas creio também que um dos principais fatores essa ação vem de cima ali, está começando aos poucos lá com o clube de Série A. Alguns jogadores também, tem gente grande nesse movimento, como o D'Alessandro, o Zé Roberto, o Dida, Juan,
o Alex, o Fernando Praz e o Marcelo Pitoli, mas tem que ter mais comoção, acho que o pessoal de cima não, tipo, vamos dizer assim, que se assemelha a um movimento de greve. Enquanto o pessoal lá de cima, tipo, se hoje o pessoal aqui do interior, o pessoal de baixo, quiser parar o movimento, quiser parar de jogar, vamos dizer assim, para se mobilizar, não vai acontecer nada. O pessoal de cima, que é onde tem audiência, onde tem o pessoal para a visibilidade, vai continuar. Então tem que vir lá de cima. Então eu acho que um pouco mais de consciência do pessoal da elite, né? Com certeza. É bem interessante essa tua colocação, Rafael. Pois tem uma discussão muito forte, né? Não digo nem uma discussão, é um duelo, geralmente, né? Exercido, esse duelo realizado pelo bom senso contra a CBF, né? Muitas vezes, como tu falaste, não adianta, claro que é importante tentar essa mudança, né? É importante ter mentes pensando acerca desse assunto, dessa mudança, que é uma mudança que é visível, uma mudança que tem que ocorrer para a melhoria do futebol brasileiro. Sim, sim. Só que muitas vezes vai contra a camada mais alta da pirâmide, que no caso é a CBF. Aí a gente já faz um link à CBF, que todo mundo sabe que muitas vezes tem decisões tomadas pela própria Rede Globo. Então, mas é interessante, é pertinente essa luta, mas como tu falaste, tem que vir de um órgão maior essa luta, né? Não adianta uma minoria, que no caso é o bom senso, mas está bem baseada em fundamentos para buscar essa melhoria, mas eu concordo contigo, eu acho que tem que vir de um incentivo maior, né? Que no caso seria a Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, mas como todo mundo já sabe, tem muitas coisas erradas na CBF. Então, se o órgão que é para legislar o esporte já tem problemas, então como a gente vai chegar num senso comum, né, para se obter algum resultado? Claro. Sim, não adianta só o pessoal que de baixo se mobilizar, né? Tem que vir lá de cima mesmo. E também teve, acho que não foi o Grêmio Barueri uma vez que não entrou em campo, entrou e não jogou, parece. Tem inúmeros casos, que nem o Lucas salientou no início da discussão, de clubes que fizeram um minuto de protesto, a bola rolou e todo mundo de braços cruzados contra certas atitudes da CBF, enfim. Essa discussão dá muito pano para manga, como se diz, mas é uma discussão bem pertinente para quem trabalha no meio do futebol, querendo ou não reflete, né? E a gente estava comentando antes em off sobre o desenvolvimento do esporte regional, né? Acho que é interessante. Nós aqui como santamarienses temos 2 clubes, né? Rio Grandense e o Internacional de Santa Maria, que muitas vezes a gente vê certos aspectos negativos refletindo aqui, né? Eu acho que seria interessante um desenvolvimento desse esporte nosso, né? No caso, o futebol regional, muito mais estruturado, mas isso só vai acontecer quando tiver gente capacitada ao redor dos clubes, né, acerca dos clubes, para que aos poucos a gente comece desde baixo, clubes pequenos, aí estruturando. O que tu acha desse nosso link que a gente fez agora, Lucas, em questão do desenvolvimento do esporte regional, não só o futebol, mas o esporte como um todo? Bom, e de encontro a tudo isso que a gente falou, né, das questões do bom senso até que levanta, né, e bem encontra um sistema hoje que está imposto, né, com a CBF, com questões mesmo das emissoras de TV, né, porque é interessante para elas televisionar um jogo quarto, um jogo domingo, um jogo quarto, um jogo domingo, né, e o que isso vai proporcionando, né, outro caso que a gente já falou aqui de desgaste físico até mesmo dos atletas e de toda essa questão, e aí contrapondo aos clubes menores, né, ao desenvolvimento esportivo regional, né, que não são jogos televisionados, que não tem um grande aparato midiático, né, pelo contrário, a gente vê que muitas vezes não tem a cobertura devida, né, a cobertura que realmente merece, e isso vai desmerecendo mesmo toda a questão do futebol mais regionalizado, né, das diversas séries que a gente encontra aí a Brasil afora. Isso vai realmente matando, né, vai cada vez
fazer com que os clubes fechem as portas a maioria do tempo, reabrem, né, para disputar aquele período de jogos. Nós temos o Rio Grandense e o Inter de Santa Maria, que a gente vê lutando há anos para tentar, né, o Inter até recentemente, ainda alguns anos atrás, ainda estava disputando a Série A, mas já há algum tempo não consegue nem chegar nos quadrangulares finais, né? E você vê hoje que a divisão de acesso ela só tem uma vaga, né, para subir. Então me desculpem, eu não sei o número exato de clubes participantes, mas aí gira mais ou menos em torno são 14. Para uma vaga, né, você joga meses, né, e os clubes às vezes não têm condições de arcar com as despesas de todo o calendário da divisão de acesso para subir apenas um clube, né? E isso tem um interesse muito grande da Federação Gaúcha, que hoje é diminuir o número de clubes na Série A para que também diminua-se o calendário. Então, na elite se organiza, né? Se tenta diminuir para que tenha uma qualidade maior, mas em compensação os clubes menores vão tendo muito menos oportunidade de poder chegar também no seu lugar, né? Eu acho, como eu havia comentado anteriormente, eu acho que essa discussão, a gente poderia ficar horas e horas aqui discutindo, mas eu acho que o principal ponto que a gente tem que partir que nós temos um órgão regularizador, né, que faz a legislação do futebol brasileiro, que é a CBF, e logo após isso já vem as federações regionais, né, no caso aqui a Federação Gaúcha de Futebol. Então, se não partir, como o Lucas falou, né, uma estruturação do nosso campeonato gaúcho, reflete lá na CBF e vice-versa. Então é uma linha que precisa ter uma boa administração de todas as partes. Não adianta a gente aqui, Federação Gaúcha de Futebol, ter uma organização muito séria, muito bem estruturada, se a CBF não acompanha esse desenvolvimento e vice-versa. Então, acho que é um tema bem interessante pra gente. Foi um tema muito interessante aqui na nossa roda de conversa dentro dessa nossa experiência radiofônica. Eu acho que a gente conseguiu contribuir de forma positiva para o debate. Então, agora passar a palavra para a colega Dani, que vai nos apresentar a próxima pauta. A próxima pauta, então, é violência no futebol. Rafael Moritz, o que tu pode nos falar sobre essa pauta, violência no futebol? Bom, cada vez mais presente a violência no futebol, não só nas torcidas, também como às vezes até no próprio jogo mesmo. Agora ultimamente tem tido punições mais severas, né? O pessoal está punindo mesmo, antigamente deixavam passar, ou passavam a mão por cima e por aí, né? Agora está mais severo o negócio. E deixa eu ver. Agora não vem nada em mente, eu vou passar a palavra para o outro aí. A Daniela vai contribuir. Bom, essa questão da violência no futebol, né, a gente vê bastante na mídia com a participação dos times grandes, né? Mas trazendo aqui para Santa Maria, por exemplo, a gente vê isso também nas escolas. Por exemplo, quando tem campeonatos das escolas, uma equipe contra outra, a gente já vê que na mídia que às vezes rola, né? Essa questão da violência de uma equipe contra outra, daí depois do jogo tem discussões. Então é bastante importante também trabalhar na escola, né? Os professores trabalharem essa questão de saber perder e também saber ganhar, né? E claro que isso acontece muito, mas se a gente agir aqui, né, de pouquinho em pouquinho, isso pode ser mudado. Mas tem que ter ajuda também dos familiares, não só da escola, né, que muitas vezes põe responsabilidade só na escola. Então tem que vir essa educação também de casa, com a influência do meio escolar. Muito boa essa colocação da colega Daniela nesse quesito violência no futebol. Foi interessante trazer essa discussão para o meio escolar. A gente vê muitas vezes, né, esses jogos, jergues, GESMA, enfim, muitas vezes a rivalidade é maior que a esportividade. Então, claro que esse trabalho inicia conosco dentro da sala de aula, nós enquanto professores de educação física, né, trazer essas discussões, né. Claro que a gente não pode também ser ingênuo, dizer que não vai ter
A rivalidade sempre vai ter, porque ninguém vai querer perder. Mas a gente tem que tratar com nossos alunos essa importância de ter um ambiente saudável dentro de uma partida, seja ela de qual esporte, né? Rafael, o que tu poderia nos... Não, ali bem lembrado que a colega Dani colocou ali. Então, até para o pessoal, muitos que não sabem, esse ano os JERGs, que são os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, a única modalidade que não vai fazer parte esse ano é o futebol. Pelo primeiro motivo é o corte de gastos do governo. E o segundo fator que eles colocaram é a violência, que dava muita briga em todos os jogos que eles organizavam nos anos anteriores, no caso. Então, esse ano, um fator importante é a violência e as brigas que haviam acontecido no JERGs, né? Então, o futebol ficou de fora, a única modalidade ficou de fora de todas as outras. Confesso, colega Rafael, que eu não sabia sobre esse dado que tu nos apresentaste agora, mas se a gente parar para refletir, então, são erros, né? São erros sequentes que vêm ocorrendo, e muitas vezes esse erro pode ter sido cometido, né, por colegas nossos que não sabem passar o real espírito de uma competição, enfim, querem ganhar a todo custo, e muitas vezes ocorre e acarreta brigas generalizadas entre escolas, onde o objetivo da competição é a confraternização entre as escolas, entre as diversas cidades, e muitas vezes acaba ocorrendo brigas que fogem do controle dos professores, e por um desses motivos esse ano então não vai ter o futebol, a modalidade de futebol dentro do JERGs. Maurício, o que tu tem para nos... Fugindo um pouco da escola, gostaria de falar nos grandes clubes, como foi falado, que a maioria das brigas acontecem em clássicos. E é sempre nos clássicos, que era para ser o maior espetáculo do futebol brasileiro, ou do futebol do estado, é onde a gente vê a maioria das brigas. Mas acredito que agora a gente está entrando numa nova era, como o Rafael falou, entre as punições, que as punições estão sendo mais severas. Acredito que daqui uns anos, se tudo der certo e ocorrer tudo bem, acho que a gente pode ter uma melhora sobre esse assunto. Eu acho que o primeiro passo que deve ser dado em relação a essa questão, não só da violência no futebol, mas como torcida organizada, que vai ser a nossa próxima pauta, e também o bom senso, acho que primeiro parte de uma política, né? Acho que nós temos que estruturar uma política, tanto de organização, como no caso agora da violência no futebol, a gente tem que ter uma política de punição. Não adianta a gente fazer uma punição hoje e daqui uma semana já mudar essa punição. Então vai muito bem o que o Maurício falou. Muitas vezes um clássico, por exemplo, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que teoricamente seria, né, um grande espetáculo, acaba se tornando um recinto onde há brigas generalizadas entre torcidas e consequentemente havendo mortes até, enfim, machucados. Então é bem complicado esse assunto. Lucas, o que tu tem para nos salientar sobre esse assunto? Bom, acho que dentro desse contexto da violência no esporte, no futebol, ela se expressa talvez de forma mais agressiva mesmo, né? E até a gente vê com uma maneira, às vezes até mesmo natural, né? Dentro de campo, quando os jogadores entram de uma forma mais violenta realmente. Isso reflete lá nas arquibancadas, né? É a questão bem da alienação, é a questão da paixão no futebol, né? Em que hoje tanta força física que o jogo está exigindo leva a uma tendência mais violenta, uma conduta mais violenta dos atletas, né? E acho que a gente tem que meio que retroceder e ver que as punições elas não vão ser as grandes soluções de tudo, né? De tudo isso. A punição ela sempre parte depois do que já foi feito, né? Mas como agir para que não chegue, né, a essa atitude violenta, para que não aconteça. E acho interessante o que a Dani colocou, né, que aí lá na escola é onde a gente tem que tentar trabalhar essa conscientização, que vão ser futuros atletas, vão ser futuros profissionais ou não, né, ou vão ser mais provável vão ser futuros torcedores, né, e que acho que a base de tudo é essa questão educacional mesmo, para que nós chegamos a um patamar ou consiga pelo menos já inibir, diminuir essas ações violentas que a gente vê hoje, tanto dentro de campo
como fora de campo, né? E a punição, eu acho que ela não vai ser sempre a saída certa. Hoje a gente vê as punições mais severas, até mesmo punições para o clube, multas, torcedores sendo excluídos de entrar, né, do estádio. Acho que são válidas. Essas ações, elas têm que ser, e elas são de curto a médio prazo, elas são válidas. Mas não podem ser as únicas, né? Não pode ser o único meio exatamente. de acabar com os índices altos de violência dentro do estádio, não pode ser somente a punição. Né? Exato, exatamente. Então como são eu falei, pertinentes, né? são pertinentes, são haver, muito realmente, interessantes, né? Para mas tem para que uma pensar numa ação aí conjunta. Com certeza. Tem que ser uma ação conjunta, não adianta só essa questão da punição. Vai muito também, como a colega Dani salientou muito bem, essa questão dentro da escola, né? Dentro do contexto escolar, nós como futuros professores, né? Apresentarmos esses aspectos que, querendo ou não, como tu falaste, Lucas, alguns podem sair, né, futuramente atletas, ou a maioria vai sair torcedor, vai estar lá torcendo pelo seu clube. Então, se ele não teve, né, um bom amparo nesse tipo de assunto dentro da escola, claro que a escola não vai ser a parte principal dessa reeducação, podemos falar assim, mas parte muito da escola, mas também tem o ambiente familiar, né? E dentro dessa questão da violência no futebol, a gente teve, né, a gente está tendo agora mais seguidamente o exemplo, né, que fica mais próximo da gente, então a gente pode ter um diálogo ainda mais proveitoso em relação a isso, né? Essa questão do Grenal de torcida mista, né? Então queria que o pessoal aqui da mesa explanasse a sua opinião, né, que é um assunto que está muito em pauta hoje em dia, né, na nossa mídia aqui gaúcha, e eu acho que é de bom entendimento a todos. Eu já acho um avanço, né, porque mesmo que seja pouca coisa ou que não tenha tanta repercussão, já é uma alternativa. E que bom, por exemplo, levar um amigo que não seja do teu time para assistir contigo e não ter todas aquelas brigas, essas questões da violência no futebol. Então, aos pouquinhos, pode-se criar alternativas para que diminua, né, esse índice de violência no futebol. Bom, acho que é um grande avanço também juntar as duas torcidas, até pela expressão que é o clássico Grenal de rivalidade, né? Um dos maiores clássicos do Brasil, na minha opinião, o maior clássico do Brasil. Mas está indo aos poucos, né? Mesmo que a entrada seja hoje dessa torcida mista, ela é restrita somente às sócias, né, dos dois clubes. Então, mas está avançando o negócio. Vamos ver como é que vai ser mais pra frente, né? Mas essa questão tanto da violência quanto das outras pautas que a gente vem comentando é uma questão a longo prazo, né, pessoal? Acho que vocês concordam comigo, são alternativas, mas são alternativas a longo prazo. A gente não pode estar pulando etapa, né? A gente tem que testar, a gente tem que estar é um processo, né? É um processo longo, né? Que aos poucos, claro que com essas atitudes que estão ocorrendo dentro do cenário do futebol, se a gente tiver uma sequência dessas atitudes, eu acho que aos poucos a gente vai mudando esse cenário. Lucas e Maurício, o que vocês têm para contribuir? Eu concordo com o Rafael. Independente de ser um clássico ou não, eu acredito que tem que aprender a conviver com os outros torcedores de outros clubes dentro do estádio, porque a gente convive o dia a dia. Não é por causa que a gente entrou num estádio que a gente tem que se revoltar e virar no marginal, fazer baderna. Eu acredito que essa torcida mista aí, acho que todo torcedor deveria experimentar, que é uma sensação, acredito que muito boa, porque o cara está convivendo com pessoas diferentes, de clubes diferentes, num ambiente que é o estádio, que a gente não está acostumado. E acho que só para trazer outro exemplo ali, para contextualizar isso que a gente está falando aqui da torcida mista, e aí acho que é uma maneira que os clubes estão pensando para além das punições, né? Teve um exemplo no clássico pernambucano, o Sport colocou, né, como segurança as mães dos torcedores, né? E aí não há registros, né, de violência também. Então eu acho bacana quando os clubes estão pensando por um outro viés que não seja somente da punição. Com certeza aqui a Dani em off me deixou um recado aqui, que
também tem outras coisas, né, implícitas que querendo ou não podem ocorrer, podem ser decorrentes de alguma violência, né? Alguma coisa simples, a gente parar para ver, né? Apenas né, um simples, entre aspas, xingamento ao árbitro, até o próprio, né, jogador, o próprio jogador adversário, né, que é teu adversário naquele instante, isso aí pode incitar a violência, é uma forma implícita, né, mas querendo ou não, isso aí pode gerar uma confusão dentro do estádio que posteriormente pode ocorrer violência. Agora, então, a nossa próxima pauta é sobre as torcidas organizadas. Acho que também a gente já pode fazer um certo link dessa questão das torcidas organizadas, né? A gente fala de torcida organizada, a gente já abre um link para a violência. É claro que notícia que a gente vê de torcida organizada dentro de um programa esportivo, logo já vai se remeter à violência, né? Então, essa questão também, na minha opinião, acho que não tem, eu até hoje ninguém me apresentou argumentos plausíveis, né, que façam eu crer que o porquê de ter uma torcida organizada. Eu acho que torcedor é tudo igual, na minha concepção. Claro que se os colegas tiverem uma colocação adversa, fiquem à vontade para colocar, mas eu acho que essa questão da torcida organizada, tu já, de certa forma, tu já cria uma identidade já, essa questão da torcida organizada, por que de ter torcida organizada, né? E essas torcidas organizadas muitas vezes têm influência dentro do clube, né? Muitas vezes a gente vê, principalmente no Rio São Paulo, perdão, por exemplo, a crise no São Paulo, no Corinthians, tu vai ver lá no final da semana tá a torcida organizada lá na beira do portão, fazendo barulho. Muitas vezes até teve um episódio do Corinthians que apedrejaram carros, apedrejaram o espaço físico do clube. Então, que torcida é essa? Né? Muitas vezes essa torcida organizada é refúgio para bandidos. Né? A gente não pode ser inocente, pensar que só tem gente boa lá. Claro que tem gente boa, mas muitas vezes essas torcidas organizadas são refúgios para delinquentes, né? Então, até mesmo aquela questão que teve do jogo na Libertadores, não me lembro onde que foi, que teve aquela questão do sinalizador que acabou em Oruro, na Bolívia. Em Oruro, na Bolívia, bem lembrado, obrigado, Lucas. Que acarretou na morte do menino, né, pelo sinalizador, né? Aí claro que foi uma torcida organizada que estava lá. Aí depois, quando foram fazer o levantamento de quem estava junto, a metade, quase a maioria era de torcida organizada, e alguns já tinham passagem na polícia. Claro que a gente não pode generalizar, né? Mas quase sempre ocorre dessa maneira. Então, Lucas, o que tu acha sobre essa discussão, né? Torcida organizada, que a gente já pode fazer um link com violência dentro do futebol. Bom, acho que essa questão da torcida organizada, para lá é complexa, né? E ao mesmo tempo que elas produzem um espetáculo interessante e apoiam o clube, né? Mas hoje a maioria das coisas que a gente vê, até mesmo transcendendo na questão midiática, é a influência que ela tem no clube, né? Hoje elas participam dos conselhos do clube, às vezes a maioria das torcidas tem privilégios, né? Até mesmo na compra de ingressos, ganha ingressos, tem viagens pagas, enfim, né? À medida que você dá essa autonomia para a torcida, ela é organizada politicamente e aí ela transcende, né, o que a função de uma torcida organizada tem dentro do estádio, né? Ela pressiona, ela começa a coagir de maneira violenta e até induz isso, né? Acho que a torcida organizada, elas não deviam ser banidas. Eu acho que a torcida organizada é válida, né? Não sei como é que se resolveria essa questão mais abrangente, linkada à violência, né? Queira ou não queira, a torcida organizada ela tem um intuito um pouco mais, né, hostil. Isso é fato, acho que não é negável, não nego isso, mas acho que a questão não é terminar com elas, né?
mas até quando o clube dá autonomia e poder a ela, né, para poder agir assim. A gente sabe que, falando um pouco do Grêmio, né, nessa relação, a gente sabe que numa gestão anterior do Paulo Odoni, a torcida organizada tinha recursos muito grandes, né, recebia recursos do clube para ela se manter, e aí havia uma disputa muito grande de liderança entre a torcida, né, em quem poderia usufruir mais ou menos disso, e aí gerava até brigas internas dentro da torcida, né, e hoje a gente vê as torcidas até mesmo um pouco fragmentadas, né, existem muitas torcidas organizadas no mesmo clube, né, e aí gera disputa do lugar dentro do estádio, gera todas as questões de poder que a torcida organizada tem, né. Que podem, né, vir a se tornar uma violência, né. Foi uma palavra muito bem posta por ti, Lucas, essa questão da autonomia. Eu acho que depende muito da autonomia que o clube dá à torcida, né. Muitas vezes, como tu bem falaste, muitas vezes as torcidas organizadas fazem reuniões com os próprios dirigentes. Então era uma coisa que era um negócio que era exclusivo para os diretores, era uma né, resolução de assuntos internos do clube, né, então vem a torcida organizada e fica a par dessas decisões. Então a torcida acaba tendo um poder muito grande dentro dessa perspectiva, né, dessa autonomia, e muitas vezes acaba, como se diz, derrubando o treinador, forçando a saída de alguns atletas, muitas vezes, né, perseguição né, a gente vê muito, alguns anos atrás teve, né, perseguição a atletas do Palmeiras, enfim, a torcida organizada, o atleta fica privado de poder levar a filha na escola, de ir ao supermercado, de ter um momento de lazer com a sua família, que ele não sabe quando que a torcida organizada vai pegar ele, né. Então é bem polêmico esse assunto. Só para finalizar mesmo e reforçar a questão, hoje as torcidas organizadas até mesmo estão dentro do treino, né? Elas conversam, elas têm acesso ao jogador, né? Elas palpitam, elas expõem aquilo, né, que elas acham que seria melhor para o clube, né? E às vezes até se pressupõe na palavra do técnico, né? Tu vê o ponto que chega a interferir diretamente na questão técnico-tática, até mesmo do clube, né? Da equipe. Eu vou ser bem breve. As torcidas organizadas por quem? Por quê? Eles até não sou contra banir as torcidas organizadas do futebol, até porque fazem um espetáculo à parte quando vão só para torcer, esquecem de outras coisas, focam só no jogo, mas eu acho que deveriam fazer jus ao nome, organizados. A autonomia que os clubes dão a ela, acredito que eles se prevalecem disso e ainda abusam do clube, prejudicando em certos casos. Por causa dessa autonomia que o clube dá, muitas vezes a torcida acaba confundindo essa autonomia, né, com querer mandar dentro do clube, né. Então, Rafael, o que tu tem para nos dizer? Bom, então assim, muitas vezes também o pessoal se confunde ou perde o verdadeiro sentido. Qual é o papel da torcida em geral, não precisa nem ser organizada? É influenciar positivamente no clube, né? Fazer o espetáculo da torcida, torcer. E muitos hoje estão perdendo sentido, vão para brigar ou para... chegou ao ponto que hoje a torcida está influenciando direto no clube negativamente, por exemplo, caso de racismo, como teve no jogo do Grêmio Santos aquela vez. O Grêmio tomou uma baita punição, a torcedora também ficou marcada, a torcedora. Então são coisas que, em vez deles fazer o principal papel, que é influenciar positivamente, eles estão influenciando negativamente e, de certa forma, às vezes pesada. Também dá para salientar, também tem um documentário que é um norte-americano que ele viaja pelo mundo todo visitando as torcidas organizadas e tal. E ele vem aqui ao Brasil também, ele foi no Grêmio lá. E lá ele também falou com o líder, falou com as duas torcidas. E falou com o líder da torcida, que é o alemão, da geral do Grêmio. E ele diz que no documentário diz que o Grêmio é a vida dele, que ele, se tiver que morrer pelo Grêmio, vai morrer. E também conta fatos de que eles foram entre 20 na sede da torcida organizada do Inter, todos eles armados com facões, revólveres, só para roubar uma bandeira da camisa 12 do Inter, vamos dizer assim. Então eles vivem uma verdadeira guerra por trás além de fazer algumas coisas pesadas dentro do estádio, por trás disso, no dia a dia, na semana toda, é essa guerra aí entre eles, né? E também ele foi, outro detalhe interessante, logo após ele foi ver um Grêmio e Flamengo aqui, né? Esse norte-americano ele foi para São Paulo
no ônibus da torcida do Palmeiras. Durante a viagem, quando eles estavam quase chegando no estádio lá, o torcedor do Corinthians deu um tiro no vidro do ônibus do cara, né? Quase que matou um deles ainda ali. Se eles não se abaixam, passaram por uma linha de fogo, né? Eu acho que também a gente não pode, né, bater nessa tecla da violência, torcida organizada no Brasil. Tem muita torcida organizada também, principalmente na Europa. A gente vê muitos conflitos na Itália, né? Os hooligans na Inglaterra. Enfim, não é só uma falha do brasileiro, né? É uma falha que ocorre também, né, em todos os lugares do mundo, né? Principalmente na Itália, onde tem uma rivalidade muito grande entre as torcidas. Agora até essa semana teve uma notícia que teve o clássico lá no país da Sérvia, onde conflitos com policiais, rojões atirados, cadeiras arremessadas contra policiais e torcedores opostos. Enfim, então não é somente no Brasil que a gente tem esse cenário lamentável em questão de violência de torcidas, né? Mas como a gente está mais próximo, né, desse assunto aqui, que é o futebol brasileiro, então é pertinente a gente estar tendo essa discussão dentro desse nosso ambiente, né, que é uma experiência radiofônica dentro da nossa disciplina. Então a Daniela, que é a palavra final, né, contribuir para a discussão, né, e posteriormente estamos dando por encerrada a nossa transmissão de hoje. Daniela. Só para finalizar, então, semana passada teve o caso, né, que 8 torcedores do Corinthians foram assassinados lá na sede da Gaviões, né? Da Gaviões. Então a gente vê essa questão da violência muito forte, principalmente nas torcidas. Então a gente tem que ter alternativas, né, de ter segurança, porque o próprio nome diz, né, torcidas organizadas, mas não é tão organizada assim, tanto que tem muita rivalidade entre elas. Então a gente tem que ter alternativas, né, de ter essa segurança de um pai poder levar o filho num estádio que muitas vezes deixa de levar por essa questão da violência. Então, se todas as torcidas se organizassem, não brigassem, seria muito diferente, né? Mas o problema é conscientizar todas elas. Então, só queria... Muito bem, a Daniela sempre quietinha no canto dela, mas sempre quando vai expor a sua opinião, sempre com fatos pontuais. Então, vamos ao encerramento da nossa experiência radiofônica, né? Primeiramente, agradecer o homem da parte técnica ali, o Gabriel Alves. Agradecer ao professor Antônio por nos oportunizar essa vivência radiofônica. E também aos demais colegas da mesa pelo excelente debate. Obrigado a todos e até o próximo programa.